Glória a Deus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui para o slide 3, né? Glória a Deus. EBD, Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos às nossas páginas, aos nossos canais. Glória a Deus. Esse estudo é do dia 13 de julho de 2025. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, olha aí. Vou fazer de novo aqui para você, ó, tá vendo? Olha, irmão, slide 1, slide 2 e slide 3. Fique até o fim, porque aqui você aprende. Em nossos canais, nossa página, você aprende. Porque aqui nós temos o propósito de quê? De trazer a leitura diária para a tua vida, para você adiantar. Porque esse estudo é do dia 3 ainda, é domingo agora. Glória a Deus. E você está sendo privilegiado de já estar estudando a leitura diária. Glória a Deus. E se você não é inscrito no nosso canal, não esqueça de apertar o dedinho para que o YouTube te abençoe de novos vídeos quando eu estiver colocando aqui. Porque o nosso propósito é de toda a leitura diária, todos os estudos, nós já estamos adiantando essa parte para você, que é a leitura diária. E se você é inscrito em nosso canal, continue firme e forte na rocha, compartilhando e anunciando, porque o Senhor vai te abençoar. Porque você não está compartilhando qualquer coisa, não. Você está compartilhando a palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Olha, o slide 1, o slide 2, que coisa linda. Merece um like, merece uma curtida, né, merece um compartilhamento. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque aqui na rede eu não vi um slide bonito como esse ainda não. Glória a Deus. Vamos ser sinceros, né? Vamos para o slide 2. Glória a Deus. E aqui, como vocês estão vendo, a nossa lição atual, né, que é a Igreja em Jerusalém. Tem um livro aqui de José Gonçalves, que eu indico para você, que é um complemento a mais para o nosso estudo. E o meu já chegou esses dias, né? EBD, dia 3 de julho, que é o nosso próximo estudo. Glória a Deus. A lição 2, que é o nosso próximo estudo aqui, ó. Tá aí, ó. Aí, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Temos que seguir esse modelo. Isso aqui era a igreja que Deus operava. Hoje a gente vê pouco Deus operando, porque não tem mais aquele fogo, não tem mais aquele poder as palavras, né? Tem muita gente, tem muito aí que estão no pecado, estão nos púlpitos, por isso que Deus, tudo isso impede, né, o Senhor operar. Glória a Deus. Se a igreja ela trava, ela se... Quando tem algo que impede aí Deus agir, meu irmão, Deus não vai agir não, né? A igreja tem que estar limpa, todos em comunhão, todo mundo em um espírito só, né? Todos. Quando tiver falar, um irmão falando mal do outro, aí tem impedimento, Deus não vai agir não. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso próximo slide, que é o nosso próximo estudo. E a nossa leitura diária de sexta-feira está lá em Atos 2. Percebeu? É só Atos 2. Glória a Deus. Então, estude bastante o texto para você entender os contextos. Glória a Deus. Não, estude, é isso mesmo. Estude esse texto de Atos 2 todinho, né, que contém 47 versos. Tem aí tempo para você estar meditando, estar buscando, para você entender os contextos qual nós fizemos aqui a leitura. Só está dando Atos 2 aqui, glória a Deus. Onde tem a descida do Espírito Santo, ou tem um discurso de Pedro. Como vocês já estão vendo aí na simbologia, olha aí, na foto aí, glória a Deus. Atos 2, verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus, às vezes ele chama mesmo, ele abre caminho, ele vai mostrando como ele nos chamou. A gente visitamos igreja, visitamos, não vou falar nome aqui, visitamos igreja 1, igreja 2, igreja 3, igreja 4,
mas não vimos nada, não sentimos nada, não tem leitura da palavra de Deus, não tinha leitura da Bíblia. E eu frequentava outra igreja que tinha isso, a igreja bíblica, né? Que tinha o ensinamento, que tinha o culto, que tinha o sermão, que tinha ensinamento, que tinha palavra, né? Eu fui nessa igreja e tinha isso, só que eu saí, e muitos anos depois, aí comecei a frequentar novamente. Aí eu não via nada, glória a Deus. E quando eu cheguei na igreja a qual nós se converteu, aí sim, meu irmão, aí eu estava no lugar correto, porque tinha palavra, tinha ensinamento, glória a Deus, tinha o poder de Deus, tinha ali, não é? Glorificado seja o nome do Senhor, tinha fogo na palavra, tinha convenção, porque nós se convertemos ali, fomos batizados, aceitamos Jesus. Estou falando nós porque foi eu e minha esposa junto, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E Deus nos levou nos caminhos, foi abrindo, falando até chegar. Glória a Deus. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos trouxe das trevas, nos resgatou das trevas, nos trouxe da escravidão do pecado para a sua maravilhosa luz. E a promessa é para todos, né? Isso aqui se confirma lá em João 3,16. E Deus amou o mundo, meu irmão, o mundo, o globo terrestre, onde tiver pessoas, o globo terrestre, né? Onde tiver ser humano, Deus chamou a todos, chamou sem exceção, não tem exceção, porque está escrito que Deus não faz exceção de pessoas para a salvação, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perca. Tem um detalhe lá, tem que crer. Se não crer, não adianta, tem que crer no Filho do Altíssimo, tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Caso contrário, vai ser difícil as revelações, não é? Vai ser difícil, não é? Isso aqui se cumprir na vida dessa pessoa. Só se cumpre quando você crê. Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe, porque senão isso não agrada ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse é o estudo de sexta-feira. Que Deus te abençoe e que possa cada vez mais abrir teu entendimento para você entender as Escrituras. Nossa lição está próxima, que é domingo agora. Glória a Deus, que é domingo agora. Aleluia. Estamos chegando, né? Aleluia. Então, não esqueça de estar compartilhando, né? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo, que é de sábado.